A paz de Cristo, Eduardo Araújo, mais uma vez aqui com você no seu canal O Evangelho em Gotas, com mais um vídeo devocional para você. Hoje nós vamos falar sobre o homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida, um homem que durante muitos anos passou por muitas situações complicadas na sua vida por conta dessa deficiência física que este homem tinha. Mas antes de começar, eu queria te convidar a fazer o teu tá legal, tá? Deixar o teu like aqui com a gente, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E também queria te convidar a fazer a tua inscrição em nosso canal, para que você possa ficar recebendo os nossos vídeos devocionais. Amém? Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Vamos então à palavra? A palavra está em Lucas 6, de 6 a 11. Acompanhe aí em casa. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus observam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Queridos, essa mesma passagem se encontra em Mateus 12, de 1 a 8, e em Marcos 2, de 23 a 28. Uma história maravilhosa. O homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida. Aquele homem tinha a sua mão direita ressequida, atrofiada. Durante anos, aquele homem viveu com essa situação difícil na sua vida. Uma mão seca, uma mão sem poder utilizar, sem carnes, sem músculos, morta, uma mão morta, uma mão em que naquela sociedade traria mais prejuízos para aquele homem do que bênçãos. Para os judeus, fariseus e escribas daquela sociedade, um homem que tinha uma deficiência, como o exemplo deste homem, ali ele estava pagando por um pecado, uma maldição. Assim eles entendiam naquela cultura. Estava pagando por algum erro, ou então estava realmente em uma vida de pecado. Aquele homem naquela sociedade era discriminado, sofria preconceito, era impedido de participar de eventos, era impedido de participar de cultos, era impedido de participar da sociedade. Aquela deficiência o faria ali um homem isolado. Era assim naquela sociedade. A deficiência, a mão ressequida daquele homem, faria com que ele não pudesse participar como uma outra pessoa de todas as comemorações familiares, comemorações nos templos, nas sinagogas, nas festas. Era uma pessoa completamente discriminada naquela sociedade. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. E temos muitos exemplos. Saulo, perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus.
E a partir daquele momento a sua vida mudou. Jesus escolheu para dar testemunho Paulo. Assim temos outros exemplos também na Bíblia. E esse de hoje é um dos exemplos, o homem da mão mirrada, da mão ressequida. Eu te pergunto nesta hora, qual área da tua vida está ressequida? Qual área da tua vida está mirrada, morta, sem vida, sem alegria? Qual área da tua vida está passando por um momento de enclausuramento? Qual área da tua vida está escondida, como aquele homem vivia, para que as pessoas não o olhassem e vissem como uma pessoa diferente? Qual área da tua vida está desta forma? É no casamento? Como está o casamento? Como está o esposo? Como está a esposa? Como está esse relacionamento neste período difícil de pandemia em casa, mas próximo, onde muitas famílias não tinham esse costume? Como está o relacionamento com os filhos, com a nora, com o genro, com a sogra? Qual área da tua vida está passando por um momento como que este homem passou? É no trabalho? Como está o relacionamento no trabalho? Será que está ressequido? Ressequido com um colega de trabalho que falou algo que te desagradou? Ou em casa mesmo, ao ser chamado a atenção ou ao ter recebido uma correção, houve ali um secar deste relacionamento. Qual área da tua vida está passando por essas dificuldades nesta hora? Então Jesus, em uma das suas idas e vindas, quando ele estava em algum lugar rodeado de pessoas, ele estava fazendo o que mais a Bíblia fala que Jesus fazia: ensinar. E Jesus chega ali no sábado àquela sinagoga para ensinar. E ali ele encontra aquele homem, o homem da mão seca, o homem da mão mirrada. E no versículo 7, fala que ali naquele momento da entrada de Jesus, os escribas e fariseus já se preparavam para vigiá-lo. Todos os seus passos a partir daquele momento estavam sendo vigiados para ver o que Jesus iria fazer no sábado. Será que ele iria curar ali no sábado? Então havia uma expectativa naqueles homens para ver o que ele ia fazer, porque eles sabiam que por onde Jesus passava ele fazia a diferença. Quando Jesus chega, querido, ele transforma, ele liberta, ele cura. E assim aqueles homens sabiam do poder de Jesus. E ali ficaram vigilantes. Assim o capítulo 7 relata que eles ficaram ali esperando a atitude de Jesus. No versículo 8, diz que Jesus, já conhecendo o pensamento e o coração daqueles homens, Jesus se adianta. Jesus, sabendo, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus se adianta. E Jesus dá o seu primeiro passo. Ele diz para aquele homem: ei, levanta-te e põe-te de pé. Levanta-te e põe-te de pé. Jesus chama aquele homem para o meio. Ele diz: levanta-te, põe-te de pé e vem para o meio. Apresenta-te. E o que significava naquele momento aquilo, querido? Primeiro, Jesus estava no sábado dando aquela ordem para aquele homem, onde ali já iria acontecer um grande milagre. Mas era sábado e os escribas e fariseus estavam ali à espera de Jesus para ver o que ele iria fazer naquele momento. E Jesus chama o homem: coloca-te de pé e vem para o meio. Naquele momento Jesus estava tendo um ato de desobediência com a lei. Jesus estava ali quebrando a lei.
Não, querido, Jesus nunca, jamais veio para desobedecer ou quebrar a lei. Jesus veio naquele momento, naquele ato, para nos ensinar que todos os dias são dias de fazer o bem, de adorar a Deus. Todos os dias são dias de buscar ao Senhor. Então, Jesus diz: levanta-te e vem para o meio. Jesus chama aquele homem para mudar a história daquele homem. Primeiro, quando Jesus chega em nossa vida, querido, nós às vezes estamos prostrados, deitados, jogados no fundo de uma rede, sem forças. Olha como era a vida daquele homem. Aquele homem não tinha um pingo de confiança. Aquele homem passou toda a sua vida sendo desprezado. Aquele homem não confiava mais nas pessoas. Aquele homem era discriminado naquela sociedade. Aquele homem passava por situações que se escondia. Mas Jesus chega e chama aquele homem: ei, levanta-te, vem para o meio. Jesus, quando nos encontra, ele nos coloca de pé. Ele nos coloca em uma posição diferente. O Senhor quer te dizer nesta hora que hoje Ele está te dizendo: sai da situação onde você está. Sai desta luta. Ele está te chamando agora para que tu tome uma decisão. O Senhor está te chamando para que você saia desse enclausuramento, sai dessa caverna. O Senhor está te dizendo: sai desta situação de confusão, de conflito, de briga. O Senhor está te dizendo: sai desta humilhação. Ei, eu te chamo, levanta, coloca-te de pé e vem para o meio. Vem para o meio. Quando o Senhor fala isso, aquele homem de prontidão se levanta e vai para o meio. Por que Jesus chamou ele para vir para o meio? Jesus queria lhe mostrar para aquela sociedade o testemunho que aquele homem já não era mais ou já não iria mais ser a mesma pessoa a partir daquele momento. Então, ali você tem passado talvez na tua casa, talvez na tua vizinhança, talvez você tenha até escutado desde criança que tu não ia dar nada, né? Que você não ia prestar, que não ia dar nada, dentro da família, né? Ou seja, no trabalho também, no trabalho, né? Discriminado sempre te tirando, te colocando de escanteio, sempre te humilhando, né? A sogra, o sogro, né? Os avós, né? Então, muita gente que não acreditava em você. Assim era aquele homem. Ninguém acreditava que aquele homem poderia mudar a história dele. E Jesus traz ele para o meio. Ele diz: ei, vem para o meio, para que todos vejam. Testemunho. Jesus te convida a dar um passo à frente. Quando ele te diz: vem, levanta-te, coloca de pé e vem para o meio. Ele te convida a te dar um passo, que você dê um passo hoje para que a tua história mude, que você dê um passo hoje para que a tua história seja diferente a partir de hoje. E ele te traz para o meio para mostrar para aquela sociedade o que ele fez e o que vai fazer contigo e com a tua casa. Então, quando Jesus chama aquele homem para o meio, aquele homem já ali posicionado, talvez assustado com a situação, mas não perdeu a fé dele, confiou. Ele acreditava que aquele que estava ali de frente para ele seria o único que poderia mudar a história dele. E Jesus pergunta àqueles homens que estavam ali no sábado. Jesus faz a pergunta para eles: o que é lícito fazer no sábado? Curar ou deixar morrer? Em outras passagens, nos outros livros de Mateus e Marcos, Jesus confronta aqueles homens dizendo: se o teu animal
o teu melhor animal cair num buraco no sábado, o que vocês irão fazer? Vão salvá-lo ou vão deixá-lo morrer? Jesus sempre confrontando aqueles homens, e aqueles homens sempre calados, sem ter o que falar. E Jesus dá o último passo. Jesus dá o último passo para fechar com chave de ouro aquela história, a vida, a transformação daquele homem. Mas lembramos, queridos, que Jesus chamou, ele não obrigou o homem a vir. Jesus, ele está te chamando, ele não está te obrigando a vir. Você precisa entender que só ele pode mudar a tua história, mas ele não vai te obrigar a vir. Você precisa entender que o poder está com ele. Ele é o único digno de mudar a tua história, o único que pode fazer a diferença. E aquele homem deu um passo confiante. No capítulo 10, Jesus diz ao homem: estende a tua mão. Aquilo que Jesus pediu para aquele homem naquela hora, querido, era algo de mais importante que estava na vida daquele homem naquele momento. Qual área da tua vida está tão ressequida, tão destruída, tão acabada nesta hora? É o casamento? É o filho? É a filha? É a falta de confiança? Para aquele homem, aquele era o maior problema na vida dele. E Jesus disse para ele: estende a tua mão. Aquele homem poderia muito bem, naquele momento, duvidar. Porque quando Jesus nos chama, quando Jesus fala comigo e fala contigo, querido, muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta roubar aquela palavra. Ele tenta trazer a dúvida, ele tenta nos tirar do foco. E muitas vezes nós, ao invés de ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Jesus, ouvimos outras vozes. Mas aquele homem poderia ter pensado: e se não acontecer? Eu já vivo todo esse problema, toda essa dificuldade, eu já passo por todas essas situações. E se eu estender a minha mão e se eu entregar para Jesus agora este problema e não acontecer o milagre? Não, aquele homem não pensou assim. Aquele homem não pensou desta forma. Imediatamente a palavra diz que ele estendeu a sua mão. Imediatamente, ou seja, ele não pensou duas vezes, ele não duvidou, ele já sabia o que iria acontecer, ele sabia da história de Jesus, ele deu um primeiro passo quando foi chamado, ele foi apresentado para a sociedade como uma nova criatura, como uma nova pessoa, e Jesus fez o milagre. E Jesus diz: estende a tua mão. Ele estendeu a mão e a Bíblia diz, no capítulo 10, que a mão daquele homem foi completamente restaurada. Jesus te chama nesta hora, te coloca de pé. Onde tu estás, como tu estás, Ele está te chamando, Ele está te querendo de pé. Como tu estás no pecado, na lama, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, te levanta nesta hora. Ouve a voz do Mestre que está te chamando. Te levanta nesta hora, te põe de pé. E vem para o meio, que Ele quer fazer um milagre na tua vida nesta hora. Estende os teus problemas, querido. Estende a situação, estende a dificuldade, estende o problema, o teu maior problema. Estende agora diante do Senhor. E Ele vai trazer a cura para a tua vida. Receba de Deus esta palavra. Esta é a hora de fazer a mudança. O Senhor quer a tua vida transformada. O Senhor chama, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor mostra uma nova criatura para a sociedade.
Testemunho. É assim que Jesus vivia todos os dias da sua vida, ensinando, curando, libertando, salvando e mostrando testemunhos. Amém, queridos? Que hoje você possa verdadeiramente entender que Deus te quer de pé, quer te usar, quer mostrar para essa sociedade o quanto você é especial, o quanto Ele te ama, o quanto você é abençoado. Amém? Nós ficamos por aqui com mais um vídeo devocional do seu canal O Evangelho em Gotas. Até o próximo vídeo.